Fala pessoal, eu sou Isaac, um apaixonado por animais, e você está na Arca do Isaac. Aqui você verá roedores, aves, peixes ornamentais e muito mais. Minha paixão por animais começou desde pequeno. Meu pai, ele comprava, assinava aquela revista da National Geographic, então quando eu era pequeno, 7, 8 anos, não tinha essa facilidade que nós estamos tendo aqui, YouTube, computador, smartphone, então a gente não tinha essas informações. E eu pegava aquelas revistas e ficava admirando os animais, cada espécie, e o tempo foi passando, né? A tecnologia foi aumentando, então tínhamos a TV também, tínhamos o TV Cultura, que de vez em quando apresentava uns canais, uns programas, né, que falavam de animais. Tinha o programa do Gugu também, que tinha lá, falava de animais também. Isso tudo me cativou desde pequeno. E daí surgiu o meu amor pelos animais, por esses seres, né, que trazem para nós alegria. Daí surgiu essa paixão. E desde pequeno eu tive cachorro, passarinhos, hamsters, coelho. E hoje você está embarcando comigo nessa aventura que eu tenho no meu dia a dia, né, que é a Arca do Isaac. Conhecer os meus animais, faremos visitas. E é isso. Eu estou aqui para poder passar um pouco da minha experiência que eu tenho com os meus animais, no decorrer da minha vida. Peixes ornamentais, amo peixes ornamentais, diversas espécies, guppy, né? Falei guppy, foi o pioneiro, onde tudo começou, né? Em querer reproduzir, em querer ter vários peixes. Depois veio o quingue, entre outras espécies de peixes. O beta de linhagem, que é uma espécie de peixe que eu sou totalmente apaixonado, reproduzi, tirei linhagens bonitas, porém não tive tanto sucesso porque tive o azar de deixar a tampa dos tanques abertas. Meu espaço é mínimo, então eu tive o azar de deixar a tampa aberta. Veio o BenTV e fez a limpa. Daí eu desanimei um pouco, aí não vou criar agora não, bateu aquele desânimo. Aí eu tive também um pouquinho ainda que sobrou, aí veio morrendo, aí deu uma desanimada. Mas ainda tem os tanques de peixes ornamentais. Tenho um aquário de 200 litros. Hoje também eu tenho um casal de garnizé Nagasaki, que eu sou apaixonado por eles. Estou cada dia me encantando com essa espécie de galináceos, que são os garnizés. Nossa, gente, são lindos, tem cores exuberantes. E a cor que eu tenho aqui hoje é o carvoeiro. O macho é um carvoeiro vindo do criador, se eu não me engano, Fabiano, lá de Além Paraíba, né, que o Sérgio mais para frente veio passar para mim. E com o amigo Bernardo eu consegui uma fêmea, né, pretinha, bonitinha igual ele, e tá um casal perfeito. E aí tá surgindo essa paixão. Até comprei uma chocadeira, que é essa aqui, da Choque, né, para 20 ovos. Né? Tô começando agora com os garnizé, então eu tive que comprar uma chocadeira, né, para poder estar entrando mais nesse hobby, mais a fundo, conhecendo mais. E aqui eu tô com ovos de garnizé Red, se eu não estou enganado, o Nagasaki Red e o Nagasaki White, que é o branco. Tem uns ovos de Motley ali também, porém não foram para frente. Não digo que não foram para frente, o que acontece é que esses daqui dá para ver que estão fertilizados e esses daqui ainda não estão. Então, pela primeira ovoscopia, o que aconteceu? Eu vou deixar mais uns dias de experiência para ver se vai ter resultado ou não vai ter. E isso você vai acompanhar comigo aqui no canal. Toda essa trajetória, né?
E não tem muito tempo que eu adquiri os garnizé, que eu tô com eles, mas eu consegui essa chocadeira, então eu tô empolgado, animado, né? A gente, quando começa a ter uns animais assim, a gente empolga, a gente distrai, e é bom. Eu estava andando uns tempo atrás aí, meio depressivo, meio para baixo, e toda essa função de cuidar, de analisar, tem me relaxado, tem me feito bem pra caramba, entendeu? Tenho também uma coelha que eu ganhei do Bernardo, a Oreo. Ela é mini lá e cruzada com coelho normal. Só que ela tá meio revoltadinha. Eu chego perto dela, ela pum, dá um bote e ataca. E já já eu vou mostrar para vocês um pouco da Oreo, um pouco da minha criação. Aqui para vocês verem, tá na minha casa de baixo. E aqui nos cômodos, como não mora ninguém, eu faço a criação de alguns animais. Vocês podem notar que às vezes a parede pode estar um pouco suja, porque aqui é um lugar que pega enchente. Às vezes, aí você vai pensar, nossa, você vai criar animais no lugar que pega enchente? Não. Aliás, estou criando, mas será um local provisório, que a minha meta é subir para o terraço. Mas enchente, tipo assim, são poucas vezes no ano. E eu tenho uns espaços aqui de fácil retirada dos animais, eu subo eles para cima, entendeu? E já estou preparando tudo, organizando tudo para poder ficar bastante aconchegante para eles, né? E é isso, gente. Eu vou mostrar agora para vocês aqui um pouco dessa casa que eu estou usando para fazer as criações e mostrar um pouquinho também das minhas criações. Mostrar os garnizés. Esse é o casal de Nagasaki, carvoeiro. Minha menininha Brenda colocou o nome de Queimadinho e Queimadinha. Eles estão um pouquinho tímidos. E aqui é o espaço que eu uso para criar eles. É um cômodo da casa de baixo, onde eu ainda irei, naquele espaço ali, fazer algumas baias, né? Vou organizar aqui melhor. Aqui tá só provisório. Aqui eu fiz uma mistura para eles de ração de poedeira. Eu bati ela no liquidificador e depois misturei com um pouquinho de arroz. Ah, pessoal, e a Brenda colocou o nome deles de... Minha filha, que é a Brenda, colocou o nome deles de Queimado e Queimadinha. E já aqui nesse outro cômodo, que é, no caso, seria um banheiro, né, como é uma casa que a gente não usa para ninguém morar, eu utilizei esse espaço aqui para colocar a coelha, a Oreo. Ela é cruza de mini lion com coelho normal. Ela já tem 1 ano. Se eu falar que é super dócil, eu vou estar mentindo, que eu tenho andado com ela com uns, como eu posso dizer, ela tem vivido um pouco de estresse. Não sei se é por conta do ambiente, mas estarei resolvendo o problema dela, colocando ela num lugar mais amplo. Então, esses são os animais que eu tenho aqui embaixo hoje. Já tive vários, já tive esquilo da Mongólia. Como na abertura desse canal você vai ver alguns animais que eu tive, meu aquário, em alguns outros layouts que eu montei. Vai ver os tambores, que eu também vou colocar, também vai aparecer. E eu tô um pouco nervoso, tô um pouco confuso não, tô um pouco perdido, que esse é o primeiro vídeo do canal. Eu sou um cara um pouco tímido, mas
devagar a gente vai passando as nossas informações, passando o nosso dia a dia do nosso criatório, e com o tempo a gente vai perdendo a vergonha de estar aparecendo nas câmeras, e o que eu puder fazer por você é para te ajudar com um pouco da experiência que eu tenho, com um pouco do meu manejo com os meus animais. Eu já tive, como eu já falei, já tive hamster, porquinho da Índia, esquilo da Mongólia, topolino, hamster na época que eu criava bastante. Então sempre aparecem alguns perrengues, né? Como eu posso dizer esses perrengues? Quais seriam esses perrengues? Que nem eu tive uma infelicidade uma vez com hamster, por exemplo. Eu não limpei a gaiola e a fêmea criou, e a gaiola não estava legal. Fui tentar limpar a gaiola. O que aconteceu? Ela estressou e começou a praticar o canibalismo. E de 10 filhotes que nasceram, consegui salvar apenas 2. Então, existem coisas que a gente não pode, não deve estar fazendo no manejo de determinadas espécies. Como no caso do hamster, né? Que a fêmea gosta de ficar mais resguardada, mas vivendo e aprendendo, né? No caso dela, né, como foi, acho que se eu não me engano, a segunda ninhada, e ela era nova, então aconteceu isso. Já vi casos também de fêmeas aceitarem que você mexesse no ambiente com ela com os filhotes. Mas não, cada caso é um caso. Então sempre que a gente puder ter cautela na determinada criação, a gente vai ter. E, né, o esquilo da Mongólia, você pode pegar os filhotes assim que nascer, que as fêmeas não vão fazer nada. Então, vivendo, aprendendo, e aqui na Arca do Isaac você vai conhecer um pouco mais do universo. E eu estou aqui para passar um pouco de experiência que eu tenho e aprender com você, tá bem? E eu vou passar agora, né, para mostrar para você um pouco do meu aquário, como ele está hoje. Ele não está do jeito que eu queria estar, porque eu tive a infelicidade de colocar um tronco. Não digo a infelicidade, que a ideia era colocar um tronco e deixar ele mais amazônico no aquário. E o que aconteceu, na verdade, foi que o tronco começou a soltar, esqueci o nome, não sei se é Nódia que fala, soltar aquela tinta. E aquela tinta foi deixando o aquário cor de chá. Ficou uma tonalidade leve que eu gostei. Porém, ele foi soltando, e a água está quase negra. E já vou te mostrar como é que a água ficou. Então, alguns peixes que eu estava lá já não estava vendo mais. E a minha ideia para frente é fazer o quê? Esgotar a água, jogar esse tronco para um tambor que eu tenho lá no meu espaço, que não é muito grande. Lembrando, eu não tenho uma casa com quintal. Eu tenho um espacinho na varanda de uns 3 metros quadrados, mais ou menos. Eu não medi, mas calculo isso. E a ideia de mostrar a Arca de Isaac é mostrar que com pouco espaço você pode ter animais saudáveis e bem. Não é porque você tem pouco espaço que você não pode ter. Lógico, eu não vou ter um cavalo, um cachorro, não. Tudo dentro do seu limite de espaço, com cuidado, carinho e amor. E agora você vai ver um pouco do meu aquário. Fala, pessoal, então, como eu prometi, esse aqui é o meu aquário. Um aquário de 200 litros. Eu já criei peixes como químbios, agora a minha ideia era criar meio amazônico, com osca, alguns peixes, né, tucunaré, e fazer ele meio úmido. Não aquela coisa de lotação, fazer algo mais light. Porém, a água foi ficando cor de chá. E o Oscar que eu tinha nele eu retirei, coloquei ele no tambor, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E hoje a água está na cor de chá. E essa cor de chá foi ficando escura, até chegar a esse ponto. Hoje, para não deixar ele bater nessa água, como eu posso dizer, então, para não deixar ele vazio, eu coloquei uns grips que eu tinha adquirido para dar de alimento para os Oscars, que eu deixei no tambor. Eu coloquei alguns grips ali, só que morreram, não sei se foi
alguma bactéria na água, alguma coisa aconteceu. Aí eu deixei esses gups aqui. Morreu uns 50, só tinha eles. Aí o que acontece? Hoje, aí eu tirei os 50 e deixei ele vazio, porém tinha sobrado uma fêmea, essa fêmea deu filhotes. Aí esses filhotes estavam muito pequenos para eu poder estar fazendo a troca da água, para fazer uma troca total dessa água, retirar esse tronco, colocar em outro local, tentar tratar esse tronco. E depois que eu tratar esse tronco, vou ver se eu consigo reintroduzir ele aqui. Mas por hora eu gostaria de saber de vocês qual é o layout que vocês me sugerem. Que tipo de aquarismo, aquarismo que eu falo assim, que tipo de peixe você quer ver, que tipo de aquário você quer que eu monte, um aquário de ciclídeos africanos, lá no Tanganyika, Malawi, americano, um aquário de carpa, um aquário comunitário, um aquário low-tech. Deixa isso aí, para saber que tipo de aquário, que tipo de peixe devo colocar nele, se é um aquário plantado, nunca fiz, mas por aí pode aprender. Agora eu vou mostrar para vocês os tambores que eu tenho. Então, gente, como eu havia dito, esse é o meu espaço. É pouco, um pequeno espaço que eu tenho, mais ou menos de uns 3 por 2, algo assim. É um espaço pequeno onde eu posso ter meus 3 tambores, onde eu faço a reprodução dos meus peixes ornamentais. Irei mostrar para vocês, né? Aqui eu já criei Kingill, já reproduzi betas de linhagem. E hoje estou um pouquinho, como vem de um desânimo, né, que eu falei anteriormente, né, na perda dos meus peixes, eu estou com alguns gups para alimentar o meu Oscar. E eu vou mostrar um pouquinho do tambor para vocês. Eu vou fazer a limpeza de alguns essa semana. Irei estar filmando para vocês verem. Esse aqui é um dos tambores. Eu costumava adubar esse tambor aqui para colocar alimento vivo para os alevinos de peixe betas de linhagem. Aqui é um dos outros tambores também. Estou aqui com os gups. E tá com bastante gup, tá? Só não sei se tá dando para ver por causa do reflexo. Mas aqui eu tenho bastante. E tem aquele outro tambor aqui, que essa água já tá um pouquinho verde, onde tá o Oscar. Então, são esses tanques que eu tenho. A meta para eles hoje é fazer o seguinte: eu pretendo fazer um filtro onde está aquela madeira, para poder estar filtrando toda essa água e dando a qualidade melhor para os peixes, né? Eu não tinha filtro porque eu lidava com betas, e peixe betas não tem essa necessidade, assim, né? E como eu vou colocar alguns outros peixes, eu quero dar uma qualidade melhor de água. E como era tanques que eu colocava levinos, então tem um sistema de filtragem que poderia sugar, né, esses peixes. E é isso aqui. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, conhecendo um pouco da Arca do Isaac e mostrando que com pouco espaço dá pra gente ter, né, o nosso prazer, que é de ter animais, de criar, de reproduzi-los, né? É o que eu te peço agora: se inscreve no canal, ative o sininho e bora pro próximo vídeo.